Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 26 de maio de 2025. É segunda e todas as segundas são dias regidos pela lua, que já está nas últimas horas minguando. Amanhã ela já vai encontrar o sol, já vai dar início à fase nova, a lunação geminiana. Vai ser exatamente meia-noite e dois, tá? Bem no comecinho mesmo da madrugada. Então, hoje a gente pode pensar num momento de limpeza, de desapegos, de liberações, essas últimas preparações para abrir espaço para esse novo que quer chegar, tá? É, Hoje ainda, a Lua ainda está no signo de Touro, então 10h52 ela vai fazer uma conjunção com Urano. Então, a lua em touro, a gente fala que a lua está exaltada, a lua representa o corpo, as emoções. No dia, ela fala sobre o ritmo, o clima, o humor do dia. Touro é um signo de terra fixa, então, quando a lua está em touro, a gente tende a buscar essas coisas que são confortáveis para o nosso corpo, principalmente nesse aspecto material. Touro é um signo regido por Vênus, então a gente tende a buscar tudo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que nos dá prazer, tudo aquilo que é gostoso. Ontem a Lua teve um aspecto tenso, um aspecto difícil com Marte, que às vezes pode ter trazido uma cutucada ali, sabe? A gente pode não ter conseguido usufruir de todo esse descanso, de todo esse prazer, mesmo que a gente às vezes tenha ficado o dia inteiro lá descansando, às vezes teve alguma coisa cutucando ali que a gente queria fazer, enfim, trazendo alguma energia ali contrária, vamos dizer assim. Hoje, 10h52, então a Lua ela vai fazer uma conjunção com Urano em Touro. Urano que nesse ano ele vai para Gêmeos, ele também está nos últimos graus ali. E Urano é um planeta invisível, olho nu, então ele vai corresponder ao nosso inconsciente, principalmente ao inconsciente mental. Então, quando tem essa conjunção, o que que a gente pode pensar? Às vezes vem insights, vem ideias, ele é esse princípio muito de libertação, ele rege o signo de Aquário, então bem esse aspecto disruptivo. Então, a gente pode pensar que a Lua representa os nossos comportamentos, os nossos hábitos, e sempre que tem uma conjunção é como se tivesse uma mistura ali das qualidades, natureza dos planetas. Então, isso pode facilitar uma quebra de padrão, sabe? No sentido, nossa, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso liberar isso, ainda mais que a lua tá minguante, sabe? Então, ali próximo desse horário, se abram para essas ideias que podem surgir, tá? E 14h21, a lua já vai sair do signo de Touro e vai ingressar no signo de Gêmeos. Gêmeos é um signo de ar, mutável, regido por Mercúrio. Então, quando a Lua está nesse signo, ela fica muito leve. Ela fica muito, até um pouco dispersa, né? A gente pensa no signo de Gêmeos por ser regido por Mercúrio. Mercúrio tem asa na cabeça, nos pés. Eu já trouxe isso um pouco no céu de ontem também, quando eu falei sobre o ingresso do Mercúrio em Gêmeos, que facilita muito essas trocas, essa comunicação, esse movimento pensando, né, nessas asas que ele tem. Então, às vezes, a gente fica muito, essa leveza, ela facilita essas trocas, mas às vezes também ela traz muito essa dispersão, como eu mencionei, essa inconstância e essa busca de estímulo intelectual, sabe? Então, uma coisa me trouxe atenção, me trouxe curiosidade, e daí vai mudando o foco, assim, sabe? Às vezes pode ser difícil focar, tá? Mas pode ser um momento da gente entender, porque a Gêmeos ajuda muito a racionalizar, entender os nossos sentimentos, principalmente quando a Lua fizer uma conjunção com Mercúrio, tá? Penso que nesses últimos minutos ali da fase minguante, já pode trazer algumas ideias, assim, para esse próximo ciclo, né? A partir dessa reflexão ali do que você já não quer mais. 14h33, a Lua em Gêmeos vai fazer um sextil com Saturno, que acabou de ingressar em Áries, que ingressou ontem. E sempre que a Lua faz esse primeiro aspecto, depois que a gente tem um ingresso de algum posicionamento astrológico, é esse momento que realmente traz essa posição, esse astro para a Terra. Então, a Lua ela tem essa qualidade, né, de incorporar, de receber, né? Ela que filtra tudo para nós. Então, eu penso que hoje, né, que a Lua primeiro vai fazer um sextil com Saturno, depois vai fazer uma conjunção com Mercúrio, é esse momento que a gente vai realmente captar, trazer por corpo o que aconteceu, os ingressos de ontem, né, que foi Saturno em Áries e Mercúrio em Gêmeos.
E eu penso que a Lua em Gêmeos, fazendo um sextil com Saturno em Áries, ela pode. Saturno, né, esse princípio castrador, que restringe, que busca reconhecer os limites. Como é um sextil, é um aspecto de apoio, um aspecto de amizade, um aspecto de harmonia. Então, eu penso que dá uma cortadinha ali nas asas, né, desse ficar voando para lá e para cá. Agora eu estava lembrando no site, acho que é no Constellation of Words, que falava que os gêmeos, eles têm uma relação com os pássaros, né? Então, até se a gente pensar no beija-flor também, né? Essa coisa de ficar geminando por aí. Mas voltando, pode trazer muito essa percepção, assim, a longo prazo. Então, esse primeiro contato que a gente vai ter com o Saturno, que acabou de ingressar em Áries. Então, acho que nesse momento a gente já começa a entender um pouco para o que ele veio, né? O sextil é um aspecto leve, não é uma coisa que você vai encarar, assim, forte, mas ali você já vai entender, tá? É isso aqui que eu preciso estruturar, é isso aqui que eu preciso organizar a longo prazo. Esse aqui vai ser o aprendizado desse trânsito, tá? Então, penso que isso ajuda já, principalmente nessa questão de planejamento, de organização, né? Já pensando que amanhã a gente vai ter essa alunação geminiana, então, o que que eu preciso estruturar em relação ao meu corpo, em relação à minha mente, em relação a esses processos emocionais, mentais? Tem algum hábito que pode ajudar nessa minha movimentação, nesse meu fluxo mental, né? Nessa minha digestão emocional e mental, tá? Então, eu penso que isso pode ajudar. E 17:05, então, vai ser o momento que a Lua vai fazer essa conjunção com Mercúrio, que está em Gêmeos, que ele está em casa. Então, é um bom momento para rituais de Mercúrio, né? Sempre que um planeta ele está no seu signo, ele está em domicílio, ele está em casa, no signo onde ele se sente melhor, fortalece para rituais relacionados ao astro, né? E Mercúrio, ele vai falar sobre abertura de caminhos, ele vai falar sobre mensagens, sobre essas habilidades mentais. E, e até se a gente pensar, né, na tradição hermética, né, Mercúrio é Hermes. Então, todos esses estudos, assim, mágicos, penso que estão favorecidos. Então, as quartas são dias regidos por Mercúrio, então pode ser um dia, às vezes, de você se conectar com esse Deus, né? Lembrando que dentro da magia astrológica, e na verdade, cada um dos planetas está relacionado a um Deus, né? Mas na magia astrológica a gente pode cultuar o Deus, fazer alguma entrega, ter alguma conexão com esse astro para fortalecer ele no nosso mapa, tá? Na quarta eu vejo se eu trago mais algumas informações sobre isso. Mas na primeira hora do dia, que é sempre o horário do planeta regente do dia, dá para ler o hino órfico de Mercúrio para trazer uma conexão, estabelecer uma conexão com ele, né? Dentre as cores, ele muitas vezes é associado à cor colorida. Então, às vezes, acender uma vela branca pedindo essa conexão com Mercúrio, ler o hino órfico nessa primeira hora do dia. Então, a primeira hora é depois do nascer do sol. Então, eu acho que está acontecendo, deixa eu até ver aqui, umas 6:52 hoje, né? Então, é 6:52. Então, provavelmente amanhã vai ser próximo desse horário também. Enfim, o que que esse aspecto de conjunção da Lua com Mercúrio pode trazer? Mercúrio vai falar sobre o nosso processo de fala, de escuta, né, de entendimento, de tradução. Então, ele aspectando a Lua, a gente conseguindo entender esses processos emocionais, muitas vezes consegue falar sobre o que a gente está sentindo, consegue organizar os sentimentos, os pensamentos. Eu até escrevi aqui como o Mercúrio estava em Touro e Touro rege a garganta, às vezes coisas que estavam ali estagnadas, sabe? Nessa região da garganta que a gente não falou, que estavam presas, estavam estagnadas. Aqui agora é o momento de falar mesmo, né? Mercúrio rege os ombros, os braços, as mãos, vai falar dessas habilidades mesmo, tanto da fala, da comunicação, quanto manuais também. Lembrei agora acho que é Josephine Baker, né? Que é uma dançarina que ela tinha vários posicionamentos em gêmeos e ela tinha muito isso, né, de movimentação muito forte. Então, o Mercúrio em Gêmeos, ele traz isso não só no sentido da comunicação, sabe, mas do corpo mesmo, assim, né? Você vê que os movimentos da pessoa, muitas vezes, quem tem Mercúrio em Gêmeos sempre depende do mapa inteiro, né? Mas tem isso dessa movimentação, né, da inquietude mesmo. Então, Mercúrio, ele ouve a Lua.
Então, traz muitas vezes essa palavra, essa movimentação para o que sente. É pensar, né, como que você pode se movimentar para ajudar nessa fase minguante. Às vezes, processo de escrita, processo de falar mesmo, de comunicar o que está sentindo, pode ajudar, tá? Tudo que envolve a mente, às vezes até você pensa, o que que eu posso aprender, o que que eu posso fazer mesmo, né? Essa organização de pensamento, às vezes ajuda a você responder mensagens também, né? Que Mercúrio vai falar sobre isso, deixa as coisas mais leves, porque às vezes a gente deixa tudo muito pesado, né? A gente que tem planetas em Saturno, que é esse peso, às vezes dá uma paralisada ali e o signo de Gêmeos traz essa leveza, né? Ainda mais Mercúrio estando ali. 17h10, a Lua vai fazer um sextil com o Netuno em Áries. E Netuno já é esse planeta invisível que já vai falar mais sobre o inconsciente emocional. Então, eu penso que favorece essa visualização, essa conexão ali com os sonhos, com a fantasia, né? Então, processos assim de imaginar mesmo, né? Processos artísticos, criativos são favorecidos. Às vezes, você se visualizar iniciando algo, começando algo, sabe? Já vai se abrindo assim para essa fase nova que vai começar amanhã. E em seguida, depois que a Lua faz o sextil com Netuno, Mercúrio faz sextil com Netuno. Então, tanto o corpo quanto a mente encontram esse astro. Então facilita ainda mais essa questão de visualização. Às vezes, também você pensando quais essas ferramentas que você tem para acessar o seu inconsciente, para trazer os seus sonhos, né, para esse realizar, né, para sua mente, para poder organizar o que você quer. E 20h14, a Lua vai fazer o último aspecto do dia, que vai ser um trígono com Plutão. Hoje a Lua vai enxergar todos os três planetas transaturninos, né, que são invisíveis a olho nu. Então, Plutão é um astro que é invisível, olho nu, e ele é conhecido como Deus do submundo. Então, pode ser um momento ali que a gente investiga mais as nossas emoções, entende mais a raiz emocional de algo que a gente está pensando, que a gente está sentindo. Então, às vezes, você consegue entender alguns medos, alguns bloqueios, algumas inseguranças ali, né, que estão tirando a sua energia, que estão te impedindo de se movimentar. Então, traz uma intensidade, tá? Ali, às vezes, alguns expurgos mentais. Então, pode ser um momento de refletir o que que você precisa deixar morrer para abrir esse espaço para o novo, para essa alunação que quer chegar, tá? Está chegando meio-dia, não, perdão, meia-noite e 2, tá bom? Então é isso, daí amanhã a gente fala mais sobre alunação. Vou ver se eu também gravo um vídeo da alunação para cada um dos signos ascendentes, para vocês saberem um pouquinho dos temas que podem ser ativados, mas já olhem ali, caso que você tenha o signo de Gêmeos. Eu acho que eu já tenho episódio da Lua e de Júpiter em Gêmeos, do Sol também. Então, nesses episódios também você consegue ver os temas para cada um dos signos ascendentes, vou deixar. Vou ver se hoje eu consigo gravar sobre o Mercúrio em Gêmeos também. E agora a gente vai começar a ter. Hoje a gente vai ter muitos planetas em Gêmeos, né? Lua, Mercúrio, Sol e Júpiter. Enfim, amanhã o Mercúrio vai fazer um trígono com Plutão. Então, desde hoje a gente já pode sentir esse impacto. Então, que já vem também com esse trígono que a Lua vai fazer hoje com Plutão, né? Mas eu penso que o Mercúrio em Gêmeos ele traz mais essa leveza para lidar com, às vezes, alguns temas mais densos, sabe? Ajuda nisso. Então, acho que é isso para o dia de hoje, gente. Se vocês quiserem fazer a leitura da alunação, que é uma leitura de aconselhamento tanto do tarô quanto da astrologia para esse próximo ciclo, que tem a duração de um mês, trago o conselho para cada uma das semanas, eu analiso isso através do seu mapa astral. Tem mais informações ali nos destaques escrito atendimentos no Instagram. Também tem leitura de mapa natal, previsões astrológicas, que a gente faz a leitura da profecção, das progressões, evolução solar. Também tem leituras de tarô disponíveis. E também tem o grupo de meditações tântricas para mulheres. Amanhã a gente vai fazer uma meditação que eu gosto bastante, que é para intencionar, que é para, né, para manifestar mesmo. Então, pensando nessa lua nova, esse momento assim de trazer uma clareza para onde a gente quer se direcionar. Lembrando que a primeira prática é gratuita, então se vocês quiserem participar, é amanhã às 7, só me mandar mensagem que eu mando o link. Vou ver se eu também posto nos stories. E é isso.
Espero que vocês tenham uma boa segunda, um bom finalzinho de lua minguante, que vocês consigam fazer, liberar já o que precisa para poder se abrir para essa fase nova, para essa lua nova amanhã. Até amanhã.